Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Evelyn e hoje a gente vai falar sobre os livros lidos de maio e de junho. Como prometido nos outros vídeos sobre os livros lidos de cada mês, a cada final de 2 meses eu faço um compilado de todos os livros que eu li nesses 2 meses e comento um pouco sobre eles aqui. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não sabia dessa informação, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Se inscreva para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo. E também curta esse vídeo e compartilhe se você gostar de alguma indicação, se você achar que algum livro aqui é muito interessante que você gostaria de lembrar-se depois. Mas também vou deixar no box de descrição todos os livros com o nome de cada um dos livros, e aí você pode consultar aqui embaixo também quais são os livros e quem escreveu. Então eu vou contar tanto as leituras de maio quanto as leituras de junho. As de maio, acho que não vai ser muita novidade para muita gente que me acompanha, mas se você não me acompanha, vai ser uma novidade, porque tem várias resenhas aqui no canal que saíram ali pelo meados de maio dos livros que eu estava lendo. Então, enquanto eu lia, eu gravava resenha e aí vocês já sabem mais ou menos aqui. Se você acompanha, você sabe quais foram os livros. Porém, né, a gente teve uma grande média. Acho que eu tô com uma cola aqui embaixo. Eu li 8 livros. Eu li 8 livros em maio. Caramba, bastante livro. Eu li 8 livros em maio. Em junho eu acho que eu tô com uma média aí de 5, por aí. O primeiro livro que eu li em maio foi o famosíssimo, já falado 1 milhão de vezes aqui neste canal e lá na rede ao lado. Se você ainda não me segue na rede ao lado, eu vou deixar aqui passando na tela para você me seguir, que foi A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klune. Este livro, gente, foi um livro 5 estrelas, favoritadíssimo, e foi um livro que, assim, foi uma saga. Por quê? Este livro eu li ele em formato de Kindle, né? Formato e-book. E aí eu resolvi que eu ia comprar ele em formato físico para ter na minha coleção. Além de achar essa capa lindíssima, eu queria ter ele na minha coleção, por motivos que eu já falei em outro vídeo, que eu tenho alguns livros que eu coleciono e esse era um deles que eu queria ter. E aí eu comprei ele pela Shopee usado e ele veio todo estraçalhado. Eu mostro em outro vídeo aí que eu vou deixar passando nos cards. E aí eu resolvi comprar ele novamente e comprei e veio perfeitinho. Então, este aqui foi um dos livros que eu li em maio. Na verdade, foi o primeiro livro que eu li em maio que me tirou de uma ressaca literária tão, assim, de uma forma tão gostosa. E esse livro aqui tá no meu coração, assim, acho que para toda a eternidade. Então, eu recomendo muito A Casa no Mar Cerúleo. Se você quer mais detalhes sobre esse livro, tem resenha aqui no canal. Então, eu vou deixar aí para vocês também verem. O próximo livro, eu li ele em e-book e foi Romeu e Julieta, do William Shakespeare. Então foi Romeu e Romeu e Julieta foi também 5 estrelas. Não coloquei como favoritado porque é um clássico e tudo mais. Eu li rapidinho assim, não pretendo reler, não tive vontade de comprar ele para colocar nas minhas coleções. Foi só um livro que eu li bem rápido e foi assim uma delicinha de ler porque eu li num dia. E ele é muito bonitinho, né? Acho que vocês já conhecem a história de Romeu e Julieta. Ele é bonito, trágico e tudo aquilo que o William Shakespeare é. E aí vocês já sabem qual é a história, eu não vou contar. O próximo livro, eu tenho ele físico. E eu já falei sobre ele aqui no canal, que foi A Noite Passada no Telegraph Club. Este livro foi 4 estrelas e assim, eu já contei todos os detalhes e todas as minuciosidades naquela resenha, então eu não vou me estender aqui. Mas foi um livro muito gostoso de ler, foi um livro muito bom de ler, eu gostei bastante, eu só achei que a forma como ele chegou para mim não foi exatamente a forma como ele deveria ter chego. Porque este livro ele é uma grande crítica social. E eu acho que isso, para mim, me moveu muito mais no livro do que só o romance sáfico. Obviamente que o romance sáfico em si só é uma crítica,
social, enfim, à época, porque esse romance, na verdade, ele não podia acontecer naquela época, mas ele acontecia de uma forma meio escondida. E só que a crítica social passada assim, porque também nós temos uma representatividade asiática aqui no livro, ela é muito maior, entendeu? É um movimento muito maior do que só um romance. Então esse livro ele não é só um romance, ele é um grande livro com uma crítica maravilhosa e uma escrita maravilhosa. E o que mais me apaixonou neste livro foi o final do livro, onde a autora conta sobre as notas, né? A nota da autora é sobre os estudos que ela fez, baseados na época, para escrever este livro. O que traz para mim uma autora totalmente compromissada com a história e compromissada com o seu trabalho de, enfim, investigar muito bem e trazer para a gente um contexto social muito bem escrito com um romance ficcional. Então, eu acho que este livro foi maravilhoso, foi uma experiência muito boa. E se você quer saber mais, vou deixar linkado aqui a minha resenha. O próximo livro, eu li ele em formato de e-book e eu li ele por conta do MBA. Eu faço um MBA em segurança cibernética, que eu tô tentando trocar aí de curso. Eu faço um MBA em segurança cibernética e eu tive que ler um livro chamado A Arte da Guerra. Agora eu não vou lembrar qual que é o nome do autor. Eu vou deixar na tela, gente, peço perdão, porque agora realmente me escapou o nome. Eu li A Arte da Guerra para escrever um artigo para o meu MBA. E este livro, ele é um livro que foi escrito nos anos 500, então assim, bem lá atrás. E ele é um livro sobre guerra. Acho que tá um nome implícito, né? Só que hoje, assim, por ele ter sido escrito nos anos 500, eu entendo que ele é um livro muito inteligente para uma época dos anos 500. Mas hoje eu vejo ele como um livro normal. E eu li este livro para escrever um artigo sobre formas estratégicas dentro de uma empresa. Então eu tinha que fazer comparações das passagens do livro estratégicas da guerra. Teria que ler essas passagens e comparar com uma estratégia corporativa e fazer essa analogia. Eu entendi o contexto da atividade que eu tive que fazer para o MBA e concordo, porém eu acho que o livro, assim, ele é um livro, por exemplo, Buscar Conhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Conheça o seu inimigo. No contexto de literatura, eu dei nota 2 para este livro, 2 estrelas. O próximo livro, vocês já estão cansados de ouvir sobre ele. Acho que ninguém aguenta mais eu falando, Evelyn, para de falar deste livro. Acho que nem eu me aguento mais, mas eu vou falar de novo, porque na verdade eu aguento sim. Que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui. Eu amei este livro de paixão, gente. Este livro, pra mim, é tudo. Sério, assim, eu tô até agora embasbacada com essa leitura e já tô louca pra ler de novo, porque foi um livro incrível que, assim, cara, me pegou de jeito, assim, sério, de verdade. Foi um livro que eu simplesmente não esperava que fosse ser tudo isso. Eu esperava que ele fosse ser um bom livro, mas eu não esperava que ele fosse me mover tanto. E realmente eu acho que foi um livro assim, é um livro de cabeceira. Eu recomendo demais este livro. É um livro de cabeceira, é um livro que você tem que ter perto de você. Eu fiz já uma resenha deste livro aqui. Ele fala muito sobre psicanálise e como a forma da psicanálise ver as relações humanas em quesitos de amor amoroso, mas também em quesitos de amor família e amor amizade. Que eu acho que a gente não pode só agregar o valor da palavra amor para relações amorosas, relações entre dois seres, de forma. Vocês me entenderam? A gente tem também as nossas relações amorosas, que são relações afetivas com a nossa família, com os nossos pais, mães, irmãos e afins, e amigos, né? Tanto amigos de coração quanto amigos de vida, enfim. O próximo livro, ele tá até gordinho aqui. O próximo livro que eu li foi Joana Dark. Este livro foi um livro que eu li em e-book. Eu vou deixar a capa para vocês porque tem muitos livros da Joana Dark. Este livro foi o da Catherine
É Catherine alguma coisa. Gente, eu sempre esqueço o nome dos autores e aí depois eu fico aqui 3 horas tentando lembrar. Então eu vou deixar a capa aqui para vocês verem. Este livro tem resenha também lá na rede ao lado, uma resenha bem completa. Mas este livro vai contar a história da Joana d'Arc. Para quem não conhece, a Joana d'Arc foi uma figura pública da era da França nos 100 anos de guerra da França contra a Inglaterra. Basicamente, o que Joana foi? Joana foi uma soldada francesa. E a Joana, ela sempre assim, a história do livro vai contar desde a infância dela, de que ela sofreu muito na infância dela com um pai que era muito autoritário e era um pai muito violento com ela. E aí o pai dela tinha algum tipo de desgosto com ela e ele acabava maltratando ela por conta disso, né? E aí ela cresceu neste meio violento e com o tempo ela foi crescendo, crescendo, crescendo até que ela se tornou mais forte do que o pai dela. E aí quando ela se tornou mais forte que o pai dela, algumas coisas aconteceram ali na família dela, algumas desestruturas ali aconteceram, uns abalos, e ela acabou fugindo. Mas ela foi atrás do duque francês, né, que seria a pessoa que herdaria o reino da França. E aí ela foi para realmente. Primeiro ela foi para servir, porque ela passou por vários lugares servindo, né? Então ela trabalhava com o que tinha para trabalhar, ela fazia serviços braçais, qualquer tipo de serviço, porque ela era uma mulher muito forte. E aí, com o tempo, ela foi se disponibilizar para se tornar uma soldada. E aí ela mostrou que ela tinha grande capacitação para isso, porque além de ser uma mulher muito forte, ela era muito boa em tudo que ela fazia nesse quesito, sabe? De ser uma soldada mesmo. Ela era. A Joana d'Arc era uma soldada, era isso que ela era. E ela tinha muita força de vontade e ela queria ser a pessoa que ia libertar a França da mão da Inglaterra. Ela ia ser essa pessoa. Então ela sempre foi à frente e ela liderava grupos de homens para, enfim, batalhar e tudo mais. Ela se tornou uma lenda, né? E com uma lenda ela se tornou uma santa, né? Porque naquela época eles tinham uma religião muito forte. E aí, quando ela caiu em desgraça em uma das guerras, ela se tornou uma herege, né? Porque a religião é assim: quando você tá no auge, você é uma santa, quando não acontece do jeito que você quer, Deus te amaldiçoou, você é uma herege, vamos te matar. E aí, basicamente, a história de Joana é essa. Então, o livro vai contar desde a infância dela até o momento que ela caiu em desgraça. E é uma história ficcional maravilhosa, muito linda e que eu me apaixonei. A capa é maravilhosa, as cores usadas na capa são lindas. Eu sou, assim, suspeita para falar de capas, mas realmente a capa é maravilhosa. E tem um post maravilhoso que eu fiz, que ficou a coisa mais linda, lá na minha rede ao lado. Então, se você quiser dar uma conferida também, tem uma resenha mais completa por lá. O próximo livro que eu li foi A Vida Invisível, de Ed La Rue. Este livro eu comprei porque todo mundo fala. A Vida Invisível, de Ed La Rue. A Vida Invisível, de Ed La Rue. E eu falei, tá bom, quero ver qual que é deste livro. Só que ele tinha, assim, 500 páginas, 502 páginas. E aí eu deixava ele na minha estante, porque eu falava, gente, eu não vou pegar um livro de 500 páginas para ler, porque vou ficar dias aqui, né, para ler isso aqui. Mas eu acabei lendo até que rápido, eu não demorei muito, porque este livro é realmente um livro, cara, intrigante. Tudo que as pessoas falam realmente é verdade. Eu dei nota 4 para este livro, por motivos de o final eu fiquei meio intrigada. O final me pareceu um final aberto, como se a história pudesse continuar dali. E aí, eu não gosto muito de finais abertos. Eu sou um pouco suspeita, assim, para finais abertos. Eu não curto muito, porque eu sempre parto da premissa de que a pessoa escreveu o livro, vai ver se vai dar certo, e se der certo, ela vai montar em cima dessa história e vai ficar publicando o livro em cima dessa história. E eu não gosto muito disso. Mas, né, vamos ver se a V. Schwab vai fazer isso mesmo ou não, né? Não sabemos. Ela tem vários livros, eu tenho outros livros dela aqui para ler, que eu ainda não li, foi meu primeiro contato com essa autora. Eu gostei muito da escrita dela.
Em alguns momentos eu achei que a história poderia ter sido diferente, mas isso é uma coisa pessoal minha. Ele tem uma resenha também que eu deixei na outra rede, que é da questão dela ter tido tantos anos de vida para explorar tantas coisas e aparentemente a história passa-se só na França e nos Estados Unidos. Que ela fica indo da França para os Estados Unidos e é isso. E isso me perturbou um pouco, né? Porque eu queria ter visto outras coisas. Se ela viajou para tantos lugares, se ela teve tantos anos para conhecer tantas coisas, cadê o resto, né? E também, assim, eu sei que, enfim, foram introduzidos vários personagens aqui e tudo mais, mas realmente tinha um foco num personagem só, porque, enfim, a história é sobre uma menina que faz um pacto com um demônio, né, com um deus da noite, demônio. Ela faz um pacto com o deus da noite de que ela quer ter a liberdade para o resto da vida até o momento de que ela não quiser mais. Então, quando ela não quiser mais, ele pode levar a vida dela para ele, né? Ele pode tê-la em troca. E aí, com a liberdade que ele oferece para ela é esquecida todos os dias pelas pessoas que ela conhece. Então, quando ela conhece alguém, ela se envolve com essa pessoa, ela conversa e tudo mais. Se a pessoa virar para qualquer lado ou, enfim, passar de um cômodo para o outro, ela esquece da existência da Ed LaRue. E ela é simplesmente esquecida por várias pessoas até o momento que uma pessoa não a esquece mais. E aí uma coisa acontece, né? Uma coisa acontece quando essa pessoa não esquece mais, porque eles começam a viver ela começa a ter uma vida, né? Ela já não é mais invisível para uma pessoa. Só que o preço a se pagar sempre é muito alto, porque, enfim, você fez um pacto com um deus da noite. Então, existem preços a se pagar. E esse deus da noite vive voltando na vida dela, durante a vida que ela vai vivendo, ele vive aparecendo, né, para ela. E ela acaba ficando nesse triângulo amoroso entre este rapaz que ela conhece e esse deus da noite também, o qual ela tem uma ligação pro resto da vida, querendo ou não, né, já que ela fez um pacto com ele. Enfim, eu achei esse livro muito bom, muito sagaz, a história é muito bem desenvolvida, mas o final aberto me deixou um pouco intrigada e aí eu resolvi dar 4 estrelas. Eu resolvi ler Tudo é Rio, da Carla Madeira. Este livro tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês verem com mais detalhes. E este livro eu tinha uma expectativa, gente. Ai, como é ruim as expectativas da vida, né? Enfim, este livro eu vim com uma expectativa de que ele seria um livro meio filosófico, um livro um pouco no quesito mais de reflexão sobre a sua própria vida, sobre a vida, enfim. E aí eu ganhei uma história ficcional. E aí ele foi meio problemático para mim no final. Eu dei 3 estrelas para Tudo é Rio, porque no final eu entendi que o livro era uma ficção, né? Foi o que eu falei. Na resenha, eu digo que até a página 100, o livro ele foi muito real e muito verdadeiro com a realidade. Ele foi muito mostrando a realidade do jeito que ele é, do jeito que ela é. Ele foi muito verdadeiro e eu senti muito isso. Só que das 100 páginas pra frente, eu senti que ele me entregou uma ficção. Uma coisa que não acontece, uma coisa que não funcionou para mim. Então, eu sempre parto da premissa de que todos os livros que eu começo a ler, eles começam com 5 estrelas. E a partir do momento que eu vou lendo e a história vai se desenvolvendo e acontece uma coisa ou outra, e eu vou moldando a minha opinião, ele vai perdendo estrelas. Então, ele até a 100 páginas, né, a 100ª página, ele era 5 estrelas perfeitamente, era um livro muito bom, porque é um tipo de leitura que eu simplesmente gosto de ler, que é uma leitura sobre a realidade, principalmente se tratando de um nacional, sobre a realidade do nosso país, mas no final ele me entregou apenas mais uma ficção. E eu não esperava isso dele. Eu esperava que ele fosse ser fiel até o final à sua premissa inicial. Então ele foi 3 estrelas por este motivo, mas é um bom livro.
E agora a gente vai partir para os livros de junho. Não foram muitos, né? Mas foram alguns, então a gente vai partir para os livros de junho. O primeiro livro que eu li em junho foi Wink, do Clifford Chase. Eu já falei deste livro aqui no vídeo de compras de maio, dos livros de maio. E eu disse que muito provavelmente eu estava muito perto de ler este livro. Ele me entrega uma sinopse de um ursinho de pelúcia que é um criminoso. Foi isso que a sinopse me entregou, tá? E eu vou com a expectativa de um ursinho de pelúcia que foi preso por um crime que aconteceu. E aí começa com uma prisão, né? Uma perseguição, uma prisão, e ele no julgamento. E aí volta no tempo, em alguma parte que ele volta no tempo, e ele começa a contar a história dele desde que ele saiu da fábrica até o momento que ele chegou na mão de uma criança e qual que foi os próximos passos. Então ele saiu de uma fábrica, né, uma caixinha, foi vendido para uma criança e naquela época ele era uma menina, era Marie o nome dele, se eu não me engano. Era Marie, que foi a mãe do Clifford Chase, porque o Clifford Chase, o próprio autor, conta uma história com ele mesmo na história, deu pra entender? E aí a mãe do Clifford Chase tem essa boneca, né, essa ursinha chamada Marie. Só que aí quando ela passa esse ursinho, vai passando de gerações por gerações, ela passa esse ursinho para os irmãos do Clifford, até chegar no Clifford, ele vira o Wink, né, o ursinho Wink. Só que aí ele fica como se a Marie tivesse dentro de si. Então ele tem uma personalidade feminina por dentro, mas por fora ele é masculino. Uma coisa mais ou menos nessa vibe. E aí acontece essas desgraças, né? Ele cai em desgraça. Um dia ele foge da família e dali é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. E o livro começa a ficar, ele vira uma coisa assim que eu fiquei, misericórdia, gente, o que é isso que tá acontecendo? O que eu tô lendo, sabe? Ele vira uma doideira, parece que o Clifford Chase usou alguma coisa e escreveu esse livro. Porque vira uma bagaceira completa. E aí eu lia esse livro assim, jurando nunca mais comprar um livro por curiosidade. Porque eu só vou comprar depois que eu ler, se alguém me falar que o livro é bom. Porque eu vivo comprando esses livros assim, porque eu vejo uma premissa e eu acho que eu vou receber aquilo e eu recebo outra coisa. Eu me frustro. E eu cansei de pôr expectativas e me frustrar em todas as áreas da vida, inclusive em livros. Então, o Ink foi nota 2. E este livro, gente, que emoção de ler isso aqui, que coisa maravilhosa. Sabe quando é bem escrito? Quando tem construção de personagem, quando tem personalidade, quando a história é redigida do começo ao fim, tem uma, sabe? E é uma distopia. É uma distopia, é uma trilogia, é uma distopia, é tudo que eu gosto. Gente, isso aqui é tudo que eu gosto. Porque assim, eu gosto de trilogias, amo trilogias porque eu sei que eu vou ler 3 livros e acabou. E eu amo distopia. Gente, pensa num negócio bom. Basicamente, a história que é: a humanidade avançou ao ponto de que não existe mais morte. Então existe o quê? Existe uma inteligência artificial chamada Nimbocúmulo, que é uma, como se diz, uma onipresença. Ela é uma inteligência artificial, uma nuvem onipresente que assiste a todos e a tudo, e ela aprendeu tudo o que tinha para aprender sobre a humanidade. Isso aqui parece muito a vida que a gente está vivendo agora, tá? Aí, ela aprendeu tudo que existe sobre a humanidade e aprendeu todas as doenças, acidentes, tudo que possa acontecer, ela aprendeu a curar. Então não existe morte mais, as pessoas não morrem, então ninguém fica doente
as pessoas sofrem acidentes, mas elas podem ser levadas para o hospital e são revivificadas e nada acontece, ninguém morre neste livro. Só que o que acontece? Passado todas essas coisas, essas desgraças que a gente tem na nossa vida, né, que aqui eles chamam da era da mortalidade, acontece que se ninguém morre, todo mundo vive, se todo mundo vive, a gente se reproduz, muitas pessoas no mundo, né? E aí eles precisaram trazer um grupo de pessoas chamado a ceifa, que são ceifadores, né? Pessoas treinadas para recolher pessoas. Então não se usa o termo pessoas, se usa o termo recolher pessoas. E a inteligência artificial não pode se envolver nos assuntos dessa ceifa. Então essas pessoas que são ceifadores, eles escolhem a forma como eles vão fazer esse recolhimento de pessoas. Então eles têm a liberdade de recolher desde que eles sigam os mandamentos. O primeiro mandamento é matarás. O segundo mandamento é matarás sem discriminação, fanatismo ou pensamento premeditado. 3. Considerarás um ano de imunidade aos entes queridos daqueles que o receberem e a todos que considerar dignos. 4. Matarás os entes queridos daqueles que resistirem. 5. Servirás à humanidade durante todos os dias de tua vida e tua família receberá imunidade como recompensa enquanto viveres. 6. Levarás uma vida exemplar em palavras e atos e registrarás todos os teus dias em um diário. 7. Não matarás nenhum ceifador além de ti. 8. Não reclamarás nenhuma posse material além de teus mantos, teu anel e teu diário. 9. Não terás cônjuge nem filhos. 10. Não seguirás nenhuma lei além destas. Então são 10 mandamentos, tá? 10 mandamentos do ceifador. E aí, acontece que os ceifadores são seres humanos, como qualquer outro ser humano. E a gente sabe que o ser humano é falho e o ser humano é ganancioso. Então, aqui, já neste primeiro livro, vai começar contando a história de dois aprendizes de ceifadores, que é a Citra e o Rowan, e eles vão virar aprendizes de um ceifador chamado Faraday. Enfim, deixarei o nome dele aqui na tela. E esse ceifador, ele é um ceifador que segue esses mandamentos à risca, e ele é um ceifador que eles chamam das antigas, porque ele é um ceifador que ele realmente segue as primeiras premissas da ceifa. Só que já está aqui surgindo uma nova ordem de ceifadores, que são pessoas que matam por prazer. E a gente viu que aqui, nos 10 mandamentos, você não pode matar com premeditação, então um ato premeditado. Só que aqui já surge um grupo de pessoas que não pensam dessa forma. Elas pensam, se a gente faz parte desse grupo seleto de pessoas aqui, que não podem morrer, não podem ser. Ninguém pode matar a gente, ninguém pode ir atrás da gente, a gente pode fazer o que a gente quiser, eu vou matar do jeito que eu quiser. Eu vou recolher do jeito que eu quiser. E aí começa a surgir este grupo. E cara, que livro incrível, assim, sério. Que construção de mundo. Tudo aqui é perfeito. O mundo que ele criou, sendo um mundo distópico, sendo um mundo futurista, com várias críticas a várias coisas atuais que a gente está vivendo. É, assim, incrível. Este livro tem 440 páginas e eu li ele em 3 dias. Eu devorei este livro. Eu devorei. E eu marquei a tag bastante. Eu não sou de marcar livro, viu? Eu marquei a tag bastante algumas partes, porque eu achei esse livro, assim, sensacional. Eu amei essa leitura, eu achei incrível. Eu estou muito ansiosa pelos próximos capítulos. Eu já estou lendo o segundo livro, que é A Nuvem. Esse aqui eu não tô marcando tanto, porque eu tô lendo ele tanto em e-book quanto físico, porque a mão dói alguma hora, né? E aí eu tô marcando bastante no e-book e depois eu vou passar pra cá. Esse aqui
que eu tenho só uma marcação, na verdade, mas eu vou passar o resto pra cá. E esse aqui já tá maravilhoso também. Ah, enfim, gente, que série boa. Sinceramente, leiam essa série aqui. Eu nem terminei, já tô recomendando, leiam a série completa, Ceifador. Sais, é maravilhoso. Leiam. Eu adoro falar sobre essa série pra todo mundo e provavelmente vai se tornar uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, porque simplesmente sim. Então, aí eu resolvi que eu queria ver a peça de Misery e eu falei, cara, eu vou ver a peça e eu tenho o livro. Eu vou ler o livro antes de ver a peça. Então eu resolvi, assim que eu terminei Ceifador, eu comecei a ler Misery. E eu li em 3 dias também, porque, enfim. Antes de ver a peça, eu resolvi ler o livro. Gente, eu gostei muito do livro de Misery. Eu dei 3 estrelas para este livro. Por quê? Novamente, o livro estava perfeito, estava ótimo. Até que chegou o final. E quando foi passando assim um pouquinho mais pra frente, eu já tava angustiada. Tinha algumas partes dali do livro, eu não vou contar tudo porque eu vou fazer um post sobre isso lá na outra rede. E vai sair um post lindíssimo sobre Misery que eu terminei ontem. Estou melhorando nas minhas técnicas de design. E aí eu resolvi que eu ia fazer uma comparação de todas as formas de adaptação do livro. Eu ia falar sobre o livro, a peça e o filme. O filme eu acabei de assistir hoje mesmo. E a peça eu vi no domingo passado. E o livro eu já li já faz uma semana, eu acho. Eu achei o livro muito bom, mas o Stephen King, ele é maravilhoso, eu adoro ele, mas ele tem um certo problema, que às vezes ele escreve umas coisas que eu fico assim, cara, podia ter pulado essa parte aqui. Isso aqui não. Às vezes eu sinto que ele coloca umas coisas ali no meio só pra encher linguiça. Assim, ele tem muito disso de escrever o ponto de vista dele e aí encher a folha, a história de pontos de vistas, que nem, tipo assim, no Misery, ele vai contar a história do Paul Sheldon, que é um escritor que escreve sobre Misery Chastain, que é uma personagem de uma série de livros dele. E aí ele se envolve num acidente e acaba sendo encontrado por uma fã muito maravilhosa, que é a Annie Wilkes. A Annie Wilkes, ela é a fã número 1 do Paul Sheldon e das histórias de Misery. E aí ela encontra ele nesse acidente de carro e leva ele para casa dela. E ela é uma ex-enfermeira. Então ela vai lá, cuida dele, né? Cuida dele com a premissa também, né, de meio que não tê-lo ali com ela, né? Então você já sabe, é um terrorzinho ali, mais ou menos, psicológico, coisa de Stephen King, né? Uma pessoa numa cama amarrada, né? E um amor ali maravilhoso entre uma fã e um escritor. E aí, o que deu errado ali pra mim? Tinha algumas partes do livro que tinham os pensamentos do Paul, que é esse escritor. E eu não consegui conectar com esse personagem. Eu achei o Paul um pé no saco. Pra mim, ele podia. Que eu não ia me importar. Sinceramente, porque eu achei ele um cara extremamente babaca, extremamente egocêntrico. Ele era um escritor muito, sabe, muito babacão. E aí eu, sei lá, não curti muito o personagem. Eu não consegui ter em nenhum momento, por mais que ele sofresse pra caramba, eu não sentia empatia por ele. Não conseguia sentir. E a Amy, ao mesmo tempo que ela fazia umas coisas muito terríveis e eu sentia medo das coisas que ela fazia, eu não tinha total ódio por ela, porque eu. Não que eu entendia o que ela fazia, porque não tem razão pra uma psicopata, né, fazer as coisas que ela faz, mas porque sabe, era a premissa do livro. Ela era uma doida, né? E eu não sentia raiva dela. Eu queria, às vezes eu ficava esperando qual que vai ser a próxima maluquice que essa doida vai fazer. E aí, basicamente, o livro foi isso. E aí chegou o final, eu queria jogar o livro pro alto, assim. Falar, que merda, Stephen King, por que você fez isso? Chegou o final. O final não faz o menor sentido, o final do livro, tá? O filme e a peça eu achei ótimo. Achei que poderia ter sido exatamente a mesma coisa no livro.
Assim, de todos, eu tô impressionada que de todos o livro não funcionou direito comigo, porque o filme eu achei bom e a peça eu amei. Então, né, de todos, o livro, assim, foi o que menos funcionou. Porque tinham coisas ali que eu fiquei assim. Tá. Tinha umas coisas que eu senti falta nas duas adaptações, tanto da peça quanto do filme, que eu acho que na história do livro deixaram a história mais intrigante e mais interessante, apesar de ser mais arrastado por conta dessa. O livro tem muitas idas e vindas, né? E é muito mais brutal do que as duas adaptações, tá? Então o livro ele é muito mais terror do que as duas coisas. Mas o final simplesmente. Stephen King, por quê? Sabe? Por que terminar aquele final daquele jeito? Assim, eu acho que ele apressou o final e aí não deu um final satisfatório. Eu precisei ver a peça e o filme para entender mais ou menos o que estava rolando ali. E o final do livro eu desconto da minha cabeça. Finge que ele não existiu. Porque simplesmente. Ai, 3 estrelas. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse vídeo ficou um pouquinho todo confuso. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Não esqueçam de me visitar na rede ao lado. Ajuda muito quando vocês vão e compartilham e comentam. Enfim, eu sei que eu tenho os meus queridos integrantes aqui do canal que estão sempre comigo, que é a Bea, tá sempre assistindo os meus vídeos, a Vicky também. Eu sei que a Vicky não comenta porque eu acho que ela não tem uma conta para comentar, mas eu sei que ela assiste. E para todo mundo que assiste, eu agradeço muito, muito, muito mesmo por todo o apoio. Para minha irmã também, né? Maravilhosa, sempre estar junto comigo. Obrigada por sempre me assistir, sempre me apoiar. E seja bem-vindo se você nunca veio aqui no canal, seja muito bem-vindo. Acompanhe, não esqueça. Tenha certeza que você se inscreveu no canal, tá? Compartilhe e curta esse vídeo e comente, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.